Olá, turma. Preparados aí para mais uma aula? Bem, na aula anterior, tinha falado com vocês que a vírgula ficaria para uma aula separada só para ela, certo? Então, quando eu disse isso, é porque eu sabia o que estava falando. Hoje nós vamos ter muita informação. Então, para começar, eu já sugiro a vocês que assistam a esse vídeo pelo menos 2 vezes, tá bom? Por quê? Porque para a gente saber utilizar a vírgula adequadamente, a gente precisa aí recapitular ou então ver mesmo pela primeira vez alguns termos da oração. E eu vou procurar explicar isso para vocês. E caso vocês tenham dúvida, vocês voltam na explicação e também podem me perguntar lá pelo Messenger ou pelo WhatsApp, tá bom? Mas já vou antecipando que a nossa aula de hoje tem muitas informações. Não assista com um preconceito, com aquela ideia de que é muito difícil, de que não vai conseguir, pelo contrário. Tenha a ideia de que agora você está em um outro momento da sua vida e talvez uma coisa que foi muito difícil antes pode não ser agora, tá bom? Então, vamos lá? Então, quando nós usamos a vírgula? Primeiramente, observem aqui, ó. Essa mãe nunca limpa a casa. Essa mãe nunca limpa a casa. Notaram a diferença que o uso das vírgulas causou no efeito da frase? Quando eu digo essa mãe nunca limpa a casa, eu estou dizendo para minha mãe que tem alguém aqui que nunca limpa a casa, tá certo? Agora, quando eu digo essa mãe nunca limpa a casa, sem utilizar vírgulas, então, eu estou dizendo que aquela mãe a quem eu estou me referindo nunca faz isso, certo? Por isso, a vírgula é muito importante, porque o uso dela pode modificar totalmente o sentido de uma frase. Então, a vírgula indica uma pausa, mas mais do que isso, essa pausa pode mudar totalmente o sentido de um texto, tá bom? Olhem o segundo exemplo. Não, quero saber o que se passa. Olha embaixo, sem a vírgula. Não quero saber o que se passa. Então, no primeiro caso, eu estou utilizando o não no começo, mas eu quero saber o que se passa, certo? É como se alguém falasse assim, olha, é um negócio muito feio, é melhor você não saber. E aí eu digo, não, quero saber o que se passa. No segundo caso, isso não acontece. No segundo caso, eu estou dizendo que eu não quero saber, tá certo? Então, vejam que o uso da vírgula na primeira frase contrariou totalmente a ideia da segunda frase, certo? Nós vimos anteriormente que os sinais de pontuação são muito importantes na escrita justamente por isso. Porque na fala, nós já fazemos as pausas, nós modificamos a entonação da voz, muitas vezes, se essa fala é presencial, nós demonstramos expressões faciais, gestos, que colaboram com a compreensão. Já na escrita, isso não existe, certo? Então, vejam aí como a vírgula é importante, tá bom? Então, vamos ver aqui a definição. Então, em suma, a vírgula tem a função de separar elementos dentro de uma mesma frase ou oração. Na verdade, há casos em que a vírgula é utilizada justamente para separar orações, mas nós não vamos ver isso agora. Nós vamos ver o uso da vírgula no interior de uma oração, ou seja, dentro de uma frase que possui um único verbo, tá bom? Então, indicando uma pequena pausa, deixando a voz em suspenso à espera da continuação da frase. Então, quando eu utilizo a vírgula, a minha voz dá a ideia dessa continuação, certo? Eu vou reler aqui para vocês notarem, ó. Em suma, não deu ideia de continuação, certo? Eu fiz a pausa, mas com certeza vocês estão esperando eu continuar. Esse é o uso da vírgula. Em suma, a vírgula tem a função de separar elementos de uma mesma frase ou oração. Vejam, fiz a pausa com um tom de voz que dá a ideia de continuação, tá certo? Então, geralmente a vírgula é utilizada no interior para fazer isso, no interior de uma oração, para separar elementos, destacá-los,
do restante da oração, tá certo? Então, para isso, nós precisamos relembrar uma classe gramatical que nós já vimos anteriormente, que é o advérbio. Então, o que é um advérbio? É uma palavra invariável, ou seja, ela não tem masculino e feminino, singular e plural, tá? Então, por exemplo, quando eu digo amanhã, amanhã não tem amanhãs, não tem amanhã pro feminino, amanhã pro masculino, amanhã é amanhã. Isso é um advérbio, tá bom? Ele faz o quê? Ele modifica o verbo, ou ele modifica um adjetivo, ou ele modifica outro advérbio. De que maneira ele faz essa modificação? Exprimindo tempo, modo, lugar. Então, existem gramáticas até que possuem listas com os principais advérbios. Por exemplo, advérbio de tempo. Ontem, amanhã, antigamente, hoje, agora, são exemplos de advérbios de tempo. Como eles modificam o verbo? Então, vou dizer um exemplo aqui. Ela chegou. Ela chegou tem um sentido completo, eu entendi a frase. Mas quando eu digo assim, ela chegou cedo, aí houve uma modificação, tá certo? Essa modificação acrescentou o quê? O quando ela chegou. Esse cedo pode fazer toda a diferença na informação. Por isso, a gente diz que o advérbio modifica o verbo. Ele também modifica o adjetivo quando ele intensifica. Por exemplo, o dia está quente. Quente é um adjetivo, uma característica do dia. Quando eu digo o dia está muito quente, eu fiz uma modificação aí, certo? E quando ele modifica outro advérbio também, certo? Então, a aula terminou tarde, a aula terminou mais tarde, certo? A aula não terminou tarde. Então, isso aí é pra gente relembrar, tá bom? Quando eu digo que a aula não terminou, eu estou utilizando o quê? Uma negação. Tarde, estou utilizando o quê? Tempo, tá bom? Lugar. Ele chegou aqui. Aqui é onde ele chegou. Então, dá ideia de lugar. Chegou onde? Aqui, tá bom? Por que nós precisamos relembrar o advérbio, pessoal? Porque nós vamos ver que a vírgula é utilizada nos adjuntos adverbiais. E o que é um adjunto adverbial? Então, o adjunto adverbial depende da função de uma palavra ou expressão na frase. Por isso, eu sempre digo para vocês que o mais importante não é decorar, o mais importante é compreender, tá certo? Então, se dentro de uma frase, uma palavra ou expressão tem essa função do advérbio, como eu disse para vocês, se essa palavra ou expressão modifica o verbo, indicando tempo, lugar, modo ou alguma coisa assim, aí nós temos um adjunto adverbial. Só que se por um lado os advérbios têm uma tabelinha constando os principais advérbios, os mais usados, o adjunto adverbial não tem limite de tabelinha. Eu tenho que entender o que ele está fazendo ali na frase. Ele está indicando onde? Ele está indicando quando? Como alguma coisa aconteceu ou foi feita? É um adjunto adverbial. Aqui alguns exemplos. Naquela casa indica o quê? O lugar, não é? Onde? Então, naquela casa é uma circunstância de lugar. Você vai encontrar isso numa tabelinha? Claro que não, porque essa tabelinha nunca acabaria, tá bom? Então, vejam essa expressão na frase. Maria e sua família vivem naquela casa. Então, qual é a circunstância de lugar que eu tenho aí? Naquela casa. Então, isso aí é um adjunto adverbial, tá bom? Por quê? É uma expressão que tem o valor de um advérbio. Segundo exemplo, tarde da noite indica o quê? Indica quando, não é isto? Então, ele dá circunstância de tempo.
Mário saiu da festa tarde da noite. Quando eu digo Mário saiu da festa, já dá para compreender. Mas quando eu digo que ele saiu tarde da noite, eu acrescento uma informação que faz diferença no sentido, tá bom? Então, esse adjunto adverbial expressa tempo, expressa quando o fato aconteceu, tá? Eu também posso inverter. E posso colocar esse adjunto adverbial lá no início da frase, né? Então, tarde da noite, Mário saiu da festa, tá bom? O nosso terceiro exemplo aí. Com muita calma indica como, certo? Indica o modo. De que jeito? De que modo? Como? Então, com muita calma, ela dirigiu-se até a sala de espera. Então, vejam, com muita calma, não vai ser encontrado em uma tabelinha com os principais adjuntos adverbiais. Você precisa entender que isso indica o jeito como algo aconteceu ou foi feito. Se indica o jeito, então está indicando o modo, a maneira. Então, é um adjunto adverbial que expressa a circunstância de modo, tá bom? Aí, vamos voltar a alguns slides aqui para você entender por que eu estou explicando isso, tá bom? Por quê? Porque o adjunto adverbial exige vírgulas quando ele está no meio de uma frase. Por exemplo, esses alunos, vamos supor que não tem aí esse trechinho em vermelho na frase, tá bom? Esses alunos devem ser aprovados. Beleza, entendi tudo. Mas eu quero acrescentar uma circunstância de certeza. Então, eu vou colocar aí um adjunto adverbial. Esses alunos, sem dúvida, devem ser aprovados. Então, como eu coloquei um adjunto adverbial bem no meio da frase, eu preciso colocar uma vírgula antes dele e uma vírgula depois dele, tá certo? Qual é a ideia que esse adjunto adverbial está transmitindo? A ideia de certeza. Se esse adjunto adverbial estivesse lá no final da frase, eu não usaria vírgula. Esses alunos devem ser aprovados sem dúvida. Nesse caso, eu não usaria, tá bom? Quando eu uso de novo a vírgula para separar o adjunto adverbial? Quando ele vem no início da frase. Então, no final das aulas, vírgula, os alunos saíram apressadamente. Aqui nós temos uma circunstância de tempo, né? Quando foi que eles saíram apressadamente? No final das aulas. Só que esse adjunto adverbial está no início da oração. Então, eu utilizo aí o quê? A vírgula, tá bom? Por isso, foi importante a gente relembrar o que é o advérbio, para entender o que é o adjunto adverbial e para saber onde vai a vírgula, tá bom? Então, ó, esses alunos, vírgula, sem dúvida, vírgula, devem ser aprovados. Por quê? Porque o adjunto adverbial está intercalando, ou seja, ele está no meio da oração. No final das aulas, vírgula, os alunos saíram apressadamente. Por que a vírgula? Porque esse adjunto adverbial está no início da oração. Agora, vamos passar novamente lá para frente para ver esses exemplos. Ó, Maria e sua família vivem naquela casa. Notaram que eu não utilizei vírgula? Porque o adjunto adverbial está no final. Agora, vejam o outro exemplo logo abaixo, que diz a mesma coisa. Naquela casa vivem, tá erradinho aí, falta o M, vivem Maria e sua família. Então, ó, naquela casa, vírgula. Por quê? Porque o adjunto adverbial está no início da oração. Segundo exemplo, Mário saiu da festa tarde da noite, sem vírgula. Tarde da noite, vírgula, Mário saiu da festa. Por que a vírgula? Porque o adjunto adverbial está no início da oração. O terceiro exemplo eu fiz de 3 formas. Ela dirigiu-se, vírgula, com muita calma, vírgula, até a sala de espera.
Por que tem uma vírgula antes e uma vírgula depois? Porque o adjunto adverbial fez aí o quê? Uma intercalação, ele apareceu no meio da oração, tá certo? O outro exemplo, com muita calma, vírgula, o adjunto adverbial está no início da oração. Ela dirigiu-se até a sala de espera. O último exemplo, note, não tem vírgula. Por quê? Porque o adjunto adverbial está lá no final. Ela dirigiu-se à sala de espera com muita calma. Tá bom? Então, por que eu tô repetindo bem isso? Para você lembrar mais tarde. Para você lembrar em todas as ocasiões que você precisar fazer o uso da vírgula, tá bom? Então, não se prenda apenas à atividade escolar, nem também apenas a prestar concurso. Isso é muito importante. Mas se você compreender o sentido, em qualquer texto que você escreva ou que você leia, você vai compreender o uso do adjunto adverbial. Então, nós vimos qual a importância do adjunto adverbial, né, até então, de sabermos o que é o adjunto adverbial para podermos utilizar a vírgula adequadamente, tá bom? Agora, nós vamos ver um outro termo da oração, que na minha opinião é mais fácil do que o adjunto adverbial, que é o aposto. Então, aposto é um termo que exemplifica ou especifica melhor outro termo mencionado anteriormente na oração. A explicação parece difícil, mas é muito simples. Eu tenho lá na oração um termo, o nome de alguém, de uma cidade, de algum produto, alguma coisa assim. E eu quero explicar melhor sobre esse termo. Então, eu utilizo um aposto. Vamos ver o exemplo. Maria, vamos apagar o vermelho da nossa vida aqui agora. Maria vendeu todos os seus bordados. Outro exemplo. Chico Buarque lançou outra obra literária. Guarulhos comemorará 460 anos. Agora veja, vamos voltar e vamos olhar as explicações em vermelho. Maria, quem é Maria? Agora eu vou explicar quem é Maria. Irmã de Bernadette. Essa explicação aí sobre quem é Maria é o que eu chamo de aposto, tá certo? Chico Buarque. Mas quem é Chico Buarque? Então eu vou explicar quem é. Um dos maiores compositores da música brasileira. Então, esse termo aí todo destacado em vermelho é o aposto. O que o aposto está fazendo? Ele está explicando o termo que eu já mencionei antes, no caso Maria, no caso o Chico Buarque. E o terceiro exemplo, Guarulhos. Então, o que é Guarulhos? Que tipo de cidade é Guarulhos? Então, cidade metropolitana comemorará 460 anos. Então, o aposto é a explicação sobre um termo anteriormente mencionado, tá certo? Por isso eu disse que acredito que o aposto seja mais simples do que o adjunto adverbial. Porque se você perceber que no interior de uma oração tem um termo explicando algo que já foi mencionado, ali você já sabe que é um aposto, tá bom? Assim como o adjunto adverbial, o aposto é um termo integrante. Notem que se a gente tirar tudo que está em vermelho, a frase continua fazendo sentido. No caso do adjunto adverbial, acontece a mesma coisa. Eles aparecem na oração acrescentando, enriquecendo as informações. Mas se nós os tirarmos, a oração permanece tendo sentido, tá bom? Gramaticalmente falando. Então, agora nós vamos ver o que é o vocativo, tá? Que também é simples, tá bom? O vocativo é o termo que indica o chamamento de uma pessoa, de alguém. Então, se eu estou chamando, se eu estou invocando, clamando, gritando com alguém, eu uso aí o quê? Um vocativo, esse é o nome. Menina, vem aqui, por favor. Quem eu estou chamando? Com quem eu estou falando? Com a menina. Então, isso é um vocativo. Pronto. Vem aqui, menina. Por favor, menina, vem aqui. Então, o vocativo pode aparecer no começo
no meio, no final. Independentemente de onde ele apareça, ele vai acompanhado de vírgula. Veja o primeiro exemplo, menina, vírgula, vem aqui. No segundo exemplo, eu inverti, eu coloquei o vocativo no final da oração. Vem aqui, vírgula, menina. No terceiro exemplo, infelizmente eu destaquei o termo errado, tá? O vocativo continua sendo menina. E menina está no meio da oração. Então, por favor, vírgula, menina, vírgula, vem aqui. Então, notem que no terceiro exemplo, menina aparece no meio da oração. Logo, tem uma vírgula antes e uma vírgula depois, tá certo? Então, o vocativo é o ser a quem eu estou me referindo, com quem eu estou falando, tá certo? Então, notaram que usamos a vírgula nos 3 exemplos? Sempre usamos a vírgula para separar o vocativo, que nada mais é do que o ser a quem chamamos, com quem falamos, seja pedindo, dando uma ordem, um alerta, seja lá como for, tá bom? Então, temos aqui alguns exemplos, ó. Turma, vamos começar uma matéria nova hoje. Eu estou falando com quem? Com a turma. Então, turma é o vocativo. Saia da janela, menino! Menino é para quem eu estou dando uma ordem. É com quem eu estou falando. É a quem eu estou me dirigindo. Então, menino é o vocativo. Meu Deus, me ajude. Com quem eu estou falando? Com Deus. A quem eu estou chamando? Deus. Quem está sendo chamado? Meu Deus. Então, meu Deus é o vocativo, tá certo? A resposta a essas perguntas é o que chamamos de vocativo. Note que, assim como o aposto, ele também vem sempre separado por vírgulas, tá bom? E a vírgula, agora os casos mais simples mesmo. A vírgula é usada para separar elementos repetidos. Aquela senhora estava magrinha, magrinha. Eu falei magrinha 2 vezes. Eu escrevi magrinha 2 vezes. Então, tem uma vírgula separando. Tá certo? Magrinha, vírgula, magrinha. Logo, vírgula, logo, tudo estará mais calmo. As boas lembranças, os sonhos, tudo ele esquecera. Então, vejam aí. Se eu vou utilizar a mesma palavra várias vezes, vírgula, tá bom? Outro caso, para fazer listas ou enumerações. Essa explicação também é chamada de separar termos que exercem a mesma função sintática. Para simplificar, então eu coloquei aí lista, tá bom? Por exemplo, João, Pedro, Antônio virão aqui amanhã. É uma listinha das pessoas que virão aqui. Comprei, o que eu comprei? Roupas, sapatos, bolsas e um cinto. Qual é a minha listinha? De roupas, sapatos e bolsas. Então, comprei roupas, vírgula, sapatos, vírgula, bolsas e um cinto. Nesse caso, eu não uso a vírgula porque entrou o E aí, tá bom? Na frase anterior, João, vírgula, Pedro, vírgula, Antônio virão aqui amanhã. Então, eu tenho o que aí? Uma listinha. Quando eu tenho uma listinha, eu utilizo a vírgula para separar cada termo, tá bom? Eu fui à feira e aí eu trouxe o que de lá? Aí você vai dizer para a pessoa a lista de coisas que você trouxe da feira. Ah, eu trouxe banana, laranja, limão, maçã, mexerica. Todos eles têm que ser separados por vírgula, tá bom? Banana, vírgula, maçã, vírgula e por aí vai, tá? O último caso, para separar o nome do lugar nas datas. Então, quando você vai colocar lá cidade e data, você utiliza a vírgula. Hoje é 8 de outubro de 2020. Então, vou escrever uma carta. Guarulhos, vírgula, 8 de outubro de 2020. Ou eu vou colocar lá no final de um termo, né, na assinatura. São José dos Campos, vírgula, 10 de abril de 1945.
Então, aí é muito fácil de lembrar, né? Sempre que eu for escrever a cidade e a data, então eu utilizo a vírgula separando a cidade da data, tá bom? Então, pessoal, esses são os casos de vírgula que nós veremos nesta aula. Primeiro caso, como eu expliquei, é para separar adjuntos adverbiais que venham no começo ou no meio da oração. Se vem no começo, eu utilizo a vírgula depois dele. Se ele vem no meio, eu tenho que utilizar a vírgula antes e a vírgula depois dele, tá bom? Segundo caso que nós vimos foi o caso do aposto. O que é o aposto? É uma explicação sobre um termo que já foi mencionado. Se o aposto vem no meio, eu utilizo uma vírgula antes e uma vírgula depois, tá? No caso do aposto, no lugar da vírgula, também posso utilizar o travessão, tá bom? O vocativo nada mais é do que um chamamento. É com quem eu estou falando na oração, a quem eu estou chamando. Então, no caso do vocativo, a mesma coisa, não importa onde ele venha, é diferente do adjunto adverbial. O vocativo, não importa em que lugar da oração ele esteja, eu sempre vou utilizar a vírgula para separá-lo, tá? Se vem no começo, uma vírgula depois dele. Se vem no final, uma vírgula antes dele. Se vem no meio, uma vírgula antes e uma depois. E nesses outros casos mais simples, para fazer uma lista, para separar termos repetidos e para separar o nome do lugar, no caso das datas, tá bom? Espero que essa aula tenha sido útil, tenha sido esclarecedora. Qualquer dúvida, perguntem, tá bom? Até a próxima!